Agora eu vou chamar a Daniela, que é assistente social da unidade, vai falar um pouquinho pra gente. Boa noite, meu nome é Daniela. Como acabaram de falar, eu sou referenciada na unidade de AVC, mas eu sou assistente social do hospital, aqui no núcleo, de serviço social do hospital, aqui do Hospital das Clínicas. Eu trabalho lá no pronto-socorro, então a gente não atende só a unidade de AVC, a gente atende todo o complexo lá do pronto-socorro e a gente acaba sendo referenciada no AVC, na unidade de AVC, que fica localizada no segundo andar lá do pronto-socorro. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a unidade de acidente vascular cerebral, que é a nossa unidade de AVC, como espaço para o cuidado multiprofissional, a contribuição do serviço social. Só lembrando que o serviço social, assim como a equipe multi, ela não trabalha só o paciente. A gente tem, como os colegas acabaram de relatar, a gente tem todo um trabalho com os familiares, porque a maior preocupação, tanto do paciente quanto dos familiares, é no pós-alta. Como que eles vão fazer com a família, como que eles vão fazer com o paciente quando eles forem para casa. Eu vou passar um vídeo para vocês rapidinho, só para complementar mesmo tudo que foi falado sobre a identificação do AVC, para vocês perceberem como é realmente uma rotina do dia a dia, como se nada tivesse, eles nem imaginariam que pudesse acontecer para poder ter a ocorrência do AVC. Pagos no jardim, os dois riam sem parar. Mas algo que o pai disse fez o Beto perceber. O pai tá falando estranho, não consigo entender. E agora, Beto, você sabe o que fazer. Será que o papai tá com AVC? Fique calmo, dê um passo para trás e preste atenção nesses sinais. O sorriso está caído assim de lado, não consegue dar um abraço apertado. E quando fala tá saindo enrolado, então é hora de agir, não fique aí parado. Cada segundo é importante, afinal, pare tudo e vá direto pro hospital. Um grupo de amigas saiu para dançar. Este dia Dona Rosa bailava sem parar, mas depois de um passo de dança de salão, um lado do seu rosto perdeu a expressão. E agora, turma, vocês sabem o que fazer. Será que a Dona Rosa tá tendo um AVC? Fiquem calmas, dêem um passo para trás e prestem atenção nesses sinais. O sorriso está caído assim de lado, não consegue dar um abraço apertado. E quando fala tá saindo enrolado, então é hora de agir, não fique aí parado. Cada segundo é importante, afinal, pare tudo e vá direto pro hospital. Todo fim de tarde, João e Ana passeavam, encontradas pelo parque, os dois se admiravam. Mas quando ela abraçou o seu amado, só um braço levantou e o outro ficou parado. E agora, João, você sabe o que fazer. Será que a Ana tá tendo um AVC? Fique calmo, dê um passo para trás e preste atenção nesses sinais. O sorriso está caído assim de lado, não consegue dar um abraço apertado. E quando fala tá saindo enrolado, então é hora de agir, não fique aí parado. Cada segundo é importante, afinal, pare tudo e vá direto pro hospital. Então, coisas rotineiras, Saiu para dançar, tava com o namorado, sentado no jardim, de repente teve um AVC. Ou seja, tinha uma vida normal e de repente tudo isso vai mudar por conta do ocorrido. Então a gente vai ver um pouquinho como que a gente trabalha isso dentro da unidade. Esse vídeo é do Hospital Santa Lúcia de Brasília. Eu dei uma pesquisada, a gente pegou no site do protocolo que eles têm lá, então eles colocam isso para capacitação, inclusive para a população, que é uma musiquinha que grava na cabeça, Bom, o acidente vascular cerebral é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Então, como já foi dito, ela é a segunda maior causa de morte no mundo
E no Brasil, além disso, ela é incapacidade, é a segunda causa de morte e incapacidade, devido a sequelas físicas e intelectuais, ocasionando uma repercussão socioeconômica desfavorável. Cerca de 70% dos pacientes não retornam ao trabalho e 50% ficam dependentes de outras pessoas na rotina do dia a dia, o que complica na rotina das famílias, pois normalmente a grande maioria são pessoas que ainda estão trabalhando, né? Tem a sua rotina, sustenta a sua família, e aí ela se vê sem poder trabalhar, sem poder executar seu papel de chefe do lar, ou é uma mãe que só tem os filhos, e aí ela tem um AVC, também não consegue mais arcar com as despesas da família. Então, é um problema que a gente encontra quando as pessoas ficam dependentes, e aí para poder reintegrar essa pessoa na sociedade, dentro de casa, dentro da família, com os familiares, para poder ver como que eles vão ficar no dia a dia novamente. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como que a gente orienta essas famílias. Em abril de 2012, o Ministério de Saúde aprovou a linha de cuidado em AVC e assistência multiprofissional, incluindo o serviço social na equipe multi. A unidade de AVC, então, conta com uma equipe multiprofissional composta pelos profissionais do médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeutas e terapeuta ocupacional. A importância do cuidado multiprofissional. Então, o trabalho em equipe multi permite compartilhar os diversos saberes profissionais em busca de um objetivo comum, que consiste em olhar o paciente em sua totalidade, considerando suas particularidades. Então, não adianta ter a enfermagem, a equipe médica, que faz o papel deles no cuidado todo da saúde do paciente de imediato, e não ter o serviço social, a psicologia, a fono, a físio, a terapia ocupacional, para depois ser treinados para poder voltar para casa. Porque enquanto está dentro do hospital, é de extrema importância a colaboração de todo mundo. Mas esse trabalho que é feito dentro da unidade vai refletir lá fora, na hora que estiver em casa. Então, por isso que é muito importante a contribuição de todos os profissionais, porque ninguém sabe tudo. Cada um sabe a sua parte, mas tem que ser integrado para ter um objetivo, um resultado em comum, que é o bem-estar do paciente. E o serviço social, ele utiliza de um instrumento para poder fazer o atendimento desses pacientes na unidade de AVC, que é o estudo socioeconômico. Então, a gente utiliza da entrevista social através de acolhimento, escuta ao paciente na visita ao leito. Quando ele não está em condições de responder o que a gente tem a perguntar nas entrevistas, a gente faz o atendimento familiar. Ou, se não, as duas coisas, para a gente poder ter um aprofundamento das informações. Então, com o propósito de identificar os determinantes sociais do processo de saúde-doença, para conhecer também a dinâmica familiar, a rede de apoio e as relações afetivas. Pois o paciente, quando ele vai para casa, quando ele interna na unidade de AVC, às vezes ele não tem para onde voltar, porque ele mora sozinho, ele era totalmente independente e pode ser que ele fique acamado e dependente. Quem é a rede de apoio dessa pessoa? Quem são os familiares dessa pessoa? Quem é a rede? Onde essa pessoa mora? A gente já atendeu casos que a pessoa mora num sítio, sozinho, e não tinha rede de apoio familiar. E aí a gente tem que encontrar alternativas para a gente poder trabalhar esse paciente para retornar para casa, porque ele não vai poder morar no hospital. Então ele tem que ter um retorno para a sociedade. Então, através disso, enquanto ele está internado, a gente já procura conhecer essa dinâmica e essa rede de apoio. Através do estudo também a gente avalia as condições de moradia, de trabalho e renda e escolaridade. Aquilo que eu falei para vocês, muitas vezes eles são os chefes de família, arrimo de família, e é eles que sustentam a casa. Como que vai ser feito a partir de agora? Então,
para começar a programação de alta com a equipe, a gente já começa a procurar saber como que é essa dinâmica familiar. Verificar o acesso ao serviço de saúde, se o paciente já fazia tratamento, se o paciente já tinha acesso à UBS de referência, qual é a UBS de referência, o que esse paciente vai precisar da rede socioassistencial, se ele vai precisar de alguns, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, de alguns equipamentos para retornar para casa, onde que eles conseguem ter acesso. Então a gente já começa a fazer um estudo disso durante a internação do paciente. E oferecer suporte para que a família possa se sentir preparada para receber o paciente após a alta hospitalar, porque eles ficam perdidos. Onde eu vou, o que eu tenho que fazer, eu tenho que comprar tudo, mas eu não sei como que eu vou começar. Então a gente dá as orientações ao paciente, onde que eles vão encontrar os recursos necessários para poder receber esse paciente lá em casa. Então, o estudo socioeconômico, ele dentro das perguntas, dentro da entrevista que a gente tem, consegue fornecer todas essas informações para a gente poder trabalhar isso durante a internação do paciente. Então, algumas das contribuições, alguns dos auxílios assistenciais que a gente orienta esses pacientes, tem dentro dele o auxílio assistencial, que são na orientação da programação de alta do paciente, quanto à aquisição. A gente orienta as famílias quanto às aquisições das fraldas descartáveis, que muitos pacientes vão acamado e precisa da fralda, cadeira de rodas, de banho, andador, cama hospitalar, medicamentos de alto custo, sondas e dieta integral, entre outros. A gente tem os recursos, como a rede ajuda muito. Quando o paciente vai em programação de alta, a gente faz contato prévio, quando é paciente que não tem recurso, então a gente faz contato prévio com a rede, para ver se a rede tem a possibilidade de auxiliar essa família. Se a rede não possuir condições, normalmente eles têm conhecimento de que lugar no município, ou na região de abrangência dele, de referência, para ele poder ter acesso a esses equipamentos. Também temos, a gente orienta também quanto aos direitos de isenção fiscal, porque quando o paciente tem um AVC e ele fica com uma deficiência, ele entra nos critérios dos deficientes físicos, né? Dos deficientes, na verdade, não só físicos, que são o imposto de renda, o IPI, o ICMS, o IOF e o PVA, que tem aquela questão dos carros os carros adaptados. Tem algumas pessoas que perguntam pra gente, por conta de ter que fazer essa locomoção mais frequente, precisa de ter alguma condição, quem tem condições, né? Aí a gente também faz essas orientações. A isenção de tarifa de transporte coletivo, que é a carteirinha do ônibus, a gente orienta onde que eles conseguem, de que forma o que eles precisam para poder ter acesso a isso. Previdência e assistência social. Então, se o paciente ele tem carteira registrada, ele estava no trabalho, estava registrado, ou estava no período aí de um ano de carência do último trabalho, a gente faz as orientações para procurar o INSS como laudo médico, para poder requisitar a perícia lá no INSS, agendamento da perícia, para poder ver se consegue uma aposentadoria por invalidez. Ele também tem acesso, direito ao saque do FGTS, ao saque do PIS, e se for um paciente que ficar totalmente dependente e ele tiver o direito de uma aposentadoria, ou ele já ser aposentado, nos casos dos nossos idosos, eles conseguem um adicional de 25% em caso de necessidade de ajuda permanente para atividades. É só requerer, com o laudo médico, requerer junto ao INSS esse benefício. E se não possuir renda, como eu falei no início? Se não possuir renda, a gente orienta a questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada. E que tem alguns critérios a seguir, que tem que ser ou idosos acima de 65 anos, ou pessoas com deficiência, que é no caso dessas pessoas que não têm renda, era renda de família, não tem outra renda e ficou incapacitado para qualquer tipo de trabalho. E possuir uma renda de 1/4 do salário mínimo por membro da família. Então tem que ir lá dividir toda a renda da família por 4 para ver se encaixa nesses critérios.
Esse benefício ele é concedido também pelo INSS, mas você precisa procurar o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social do município, para poder preencher aquele cadastro único, que tem também, que serve também para o Bolsa Família, para o Renda Cidadã e outros programas sociais que o governo oferece. Então, a gente faz o encaminhamento dos casos para as UBS e PSF para acompanhamento do paciente e suporte do cuidador. Porque quando o paciente vai embora, ele recebe uma porção de informações de toda a equipe multi, da equipe médica, de todo mundo. E aí, ele vai precisar de um suporte lá em casa. Quem faz essa ponte é quem está na rede. Quem está nos postos de saúde, nas unidades básicas, né? Então ele sai com essa cartinha para o posto de saúde. Mas quando eles não são orientados, quando a família não tem condições, a gente percebe, né, que eles não vão procurar a unidade básica, que eles não vão até a rede, a gente faz um contato prévio antes desse paciente ir para casa, avisando o posto de saúde: olha, paciente assim, endereço tal, mora com tantas pessoas, eu não sei se ele já é acompanhado. Normalmente a rede básica ela já conhece o paciente. Ou se não conhece, ele é referenciado àquela unidade. Então a gente comunica que esse paciente vai receber alta, eles já agendam uma visita no domicílio e vão até a casa para poder até dar um suporte daquela questão da cesta básica e ver tudo mais o que eles precisam para ver o que eles podem fornecer para o paciente. Então, quando eu faço essa ponte, quando eu consigo esse contato com a rede, é bem bacana porque a gente sempre tem uma devolutiva bacana com o pessoal. Sempre estão dispostos a ajudar, a rede sempre está pronta para fornecer as coisas que o paciente vai precisar para a alta. Então, assim, é bem bacana esse contato que tem, essa parceria. A gente também faz encaminhamento para a rede socioassistencial, o CRAS e o CREAS quando necessário. Então, como eu disse para vocês, tem a questão do BPC, assim como tem a questão dos outros benefícios, como Bolsa Família, Renda Cidadã e outros programas que existem nos municípios e pelo governo federal. O Bolsa Família, além disso, o CRAS, ele oferece algumas atividades, como a Júlia colocou, tem algumas atividades que o município oferta para os pacientes, para a população, sem custo nenhum. Então o CRAS tem esse tipo de atividade. Tem atividade para idosos, tem atividade para deficiente, tem atividades para a família do paciente, tem os grupos que eles podem participar. Então, dependendo da situação do paciente, dependendo da situação que ele vai sair daqui do hospital, a gente acaba encaminhando. E para o CREAS, alguns casos que são mais, vamos dizer assim, complexos, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que a gente também recebe pacientes com maus tratos, pacientes que têm problemas de usuário de drogas na família, ou o próprio paciente é usuário de droga. A gente tem N casos que precisa de uma atenção mais específica. Então, a gente tem o Centro Especializado de Assistência Social, que tem esses suportes para poder fazer o atendimento do paciente e da família. A gente também faz a orientação ao cuidador sobre a importância dos agendamentos e continuidade dos atendimentos ambulatoriais, bem como intervir nas demandas que possam ser um obstáculo para a continuidade desse cuidado. Porque quando ele vai embora, eu sempre costumo dizer para ele, aqui no hospital começa o tratamento. Só começou. Se não tiver o retorno no ambulatório da físio, no ambulatório da fono, se não tiver o retorno no ambulatório da psicologia, com a equipe médica, não vai adiantar nada o tratamento que a gente fez aqui dentro do hospital. Vai ser tudo perdido, porque o paciente vai voltar e vai voltar de uma maneira pior. Então, o tratamento tem que ser seguido de forma correta para que tenha os benefícios que necessitam. Então, a gente eu sempre reforço essas orientações para os familiares, para os acompanhantes, os cuidadores, para que retornem que façam esses retornos, né? Que voltem nesses retornos.
Então, só vale ressaltar que todas as ações dos profissionais que compõem a equipe multi só serão bem-sucedidas se o paciente e o familiar estiverem preparados e confiantes para vivenciarem a experiência do novo. É extremamente importante o olhar cuidadoso da equipe para o cuidador, pois as suas ações refletirão na efetividade do tratamento do paciente. Então, não adianta só a gente cuidar do paciente. O paciente, claro, é a nossa prioridade porque ele está em tratamento, mas a gente também precisa dar uma atenção, um cuidado para o cuidador. Porque se ele não conseguir cuidar do paciente, a gente vai ter 2 pessoas doentes, ou uma família toda doente. Então a gente precisa dar atenção, dar o cuidado para ele, dar as orientações para eles poderem conseguir ter o acesso a todo o serviço, né? Aqui é uma foto da equipe multi, está faltando o pessoal técnico de enfermagem. Eu não tinha foto com todo mundo, então aqui está um pouquinho da foto. A gente agora tem um manual também de orientações que a gente vai utilizar para as orientações de alta dos pacientes, para ficar mais fácil para os cuidadores no momento da alta, porque às vezes é muita informação na hora, mas ele pode chegar em casa, está de uma maneira fácil de entender. Acho que a Priscila vai falar um pouquinho depois. Sobre o manual, então para poder auxiliar o pessoal no momento da aula. E é isso, gente. Agora eu vou chamar o Vitor, psicólogo que passou com a gente na unidade de AVC. Bom, boa noite a todos. Acho que quando eu recebi a proposta de falar um pouco sobre a psicologia dentro da unidade do AVC, eu fiquei pensando um pouco sobre essa pergunta que me fizeram, né? Então, assim, o que é importante para a psicologia? Talvez a psicologia vai responder com uma outra pergunta, né? O que é importante para o paciente? Então, que demanda que ele me traz? Então, esse trabalho é uma via de mão dupla, né? A psicologia não tem nada dado a priori. Então é sempre um encontro, é sempre uma possibilidade de construir algo terapêutico. E aí eu falei, bom, vou levar essa reflexão, porque eu acho que é importante, apesar de tudo que a gente possa trazer da literatura e dos aspectos psicológicos no AVC. Bom, acho que todo mundo já falou um pouco sobre o AVC, né, da importância de se trabalhar de uma forma especializada, com cuidado integral, tendo em vista aí um problema de saúde pública e alta prevalência, né? E aí o Ministério vai reconhecer como um alerta de se enfatizar a promoção, de se detectar o AVC e tratar. Pensando aí então nos aspectos psicológicos, né, que estão envolvidos no paciente com AVC, na literatura a gente vai achar algumas alterações que são mais frequentes. Então, dentro desses achados, a gente vai ter alterações de comportamento, né? Alterações relacionadas à cognição e ao humor. Então, essas 3 alterações mais frequentes podem estar diretamente relacionadas às lesões neurológicas, então, oriundas aí de uma forma direta, né? Dependendo da região afetada, da extensão da lesão, né? Existe uma incidência alta de comprometimento cognitivo pós-acidente vascular cerebral, ou também pode ser reflexo aí quando o paciente lida com a perda da independência, né? Então, após a perda da funcionalidade em algum grau, a perda da autonomia, né? Nesse momento pós-doença, ele vai se deparar com várias possibilidades ou dificuldades e que vai fazer com que ele tenha que ativar recursos psíquicos para enfrentar. Então, nesse sentido, os aspectos psicológicos estão sempre envolvidos nesses 2 momentos, tanto diretamente relacionados às lesões, quanto a essa perda da funcionalidade. E aí, nesse momento de retorno para casa, né, ele vai ter que se adaptar em aspectos relacionados à identidade. Nesse momento, na literatura, as alterações emocionais mais frequentes vai estar relacionadas aos sintomas depressivos, né? Principalmente quando a doença vai adquirindo um caráter crônico, pensando que a gente acompanha ele dentro da unidade de AVC, né? Que tem momentos de fase aguda e no pós-alta inicia um momento mais de
né, cronicidade, vamos pensar assim. E aí, o momento de pós-alta, né, e retorno para casa é sempre percebido de uma forma muito impactante, em alguns pacientes de forma muito traumática, dependendo desse momento de retorno. Como já foi dito, no ambiente de internação a gente tem uma equipe que assiste esse paciente, então em alguns momentos pode trazer uma segurança para ele, mas no momento de retorno para casa é o nosso ambiente familiar, de proximidade, de relações. Então é uma forma onde ele está mais próximo daquilo que ele era. Então ele retoma e vê que não vai poder retornar ao trabalho, em alguns casos, não vai ter como fazer as atividades de vida diária que ele fazia de forma independente. Então todas essas questões vão demandar dele, né? Ou seja, vai existir a necessidade de ele se reorganizar após a alta hospitalar. Então essa reorganização exige dele mudanças, né, em decorrência do adoecimento, que vão ser percebidas de forma estressora, tem grande potencial para ser percebida de forma estressora. E nesse sentido, né, quando a gente fala de fator de estresse, né, a qualidade de um evento não pode classificar se ela é estressora ou não, e sim como esse estresse é percebido pelo paciente, e nesse sentido a gente vai perceber se existe um elevado nível de estresse ou ele tem condições psíquicas de enfrentamento, então o estresse diminui, né? Então existem essas questões envolvidas nesse momento de pós-alta. Dentro das principais repercussões emocionais que a literatura vai trazer, está presente sintomas ansiosos, sintomas depressivos e um prejuízo na qualidade de vida, né? Todos esses aspectos e todas essas repercussões emocionais vai fazer com que o sujeito que sofreu um AVC ative estratégias, né, cognitivas e comportamentais para minimizar esses efeitos, né? Então faz com que ele tenha toda uma reorganização psíquica para entender quem ele é nesse momento de pós-adoecimento, que dificuldades que ele vai enfrentar, se ele tem recursos psíquicos para isso. Então é muito importante o acompanhamento da psicologia nesse processo, né? Isso é o que as pesquisas vão trazer de repercussões emocionais mais frequentes. Falando um pouco de prevalência, já que os sintomas depressivos são os mais frequentes, ele vai ter uma variação de 10 a 78% dos pacientes pós-AVC, né, no momento aí pós-alta hospitalar. E essa variação, ela está relacionada a aspectos metodológicos. Então, se a avaliação dessa depressão foi no momento relacionados ao ambiente, então se foi feita uma avaliação de sintomas depressivos na internação, se foi feita uma avaliação no ambulatório, na comunidade, qual o período que foi avaliado esses sintomas depressivos, então após 6 meses do evento, nos primeiros 3 meses, né, após 1 ano, todas essas variações, né, vão fazer com que a gente consiga entender de fato se aumentaram os sintomas depressivos, diminuíram. Então existem essas variações, né? Tem escalas, que instrumentos também que foi feito para realizar essas avaliações, porque tem escalas diagnósticas, escalas de rastreio, né? Então eu coloquei a variabilidade porque talvez vai mostrar que é alta, né, a prevalência de sintomas depressivos, e não encontrei uma prevalência geral de sintomas ansiosos e um prejuízo na qualidade de vida, porque necessariamente esses fatores estão sempre associados a sintomas depressivos, e até coloquei com uma flecha para baixo, porque nesse momento, pensando, né, nessa fala como paciente pós-alta hospitalar, aumenta-se os sintomas depressivos e associado a eles existem sintomas ansiosos que oscilam também e consequentemente o impacto na qualidade de vida, né? E aí vão ter pesquisas que vai trazer uma correlação forte com a incapacidade funcional e sintomas depressivos. Então, na medida em que eu aumento a minha habilidade motora, se essa for uma incapacidade, eu tenho uma regulação do humor, né? Então existem pesquisas também que fazem essas correlações. Bom, e acho que
para além da gente pensar o que é mais frequente no paciente pós-AVC, a gente precisa entender que a forma como cada um reage ao período de hospitalização, a vivência de um adoecimento na vida e a forma como ele vai enfrentar isso, né, é marcada por vários fatores. Então, pensando nas doenças crônicas, o Bottega vai trazer vários elementos, vários fatores que interferem na reação do paciente ao adoecimento. Então, a gente precisa avaliar as características de personalidade desse paciente. Então, antes da internação de AVC, a gente tem elementos pré-mórbidos psiquiátricos. Vamos pensar, esse paciente já tem uma depressão prévia, um transtorno de ansiedade, já existia alguma dificuldade emocional, algum tratamento anterior em relação a isso, né? As atitudes que esse paciente tem diante da hospitalização, as crenças, o que ele acredita, né? O que ele atribui de sentido para o AVC, o que é o AVC para ele, que sentido que ele dá nisso e a partir disso que crença que ele constrói, as expectativas que ele tem, né? Muitas vezes eles podem ter expectativas de forma desadaptativa. Então, durante a internação da UAVC, a gente atendia alguns pacientes no momento de fase aguda que elementos de negação eram presentes. Então, você sabe o que você teve, você entende que desafios que você vai ter a partir de agora, né? Não, acho que quando eu sair eu vou voltar a trabalhar e aí vai dar tudo certo. E aí a gente vê que às vezes estava com um nível de incapacidade funcional bastante elevado. Então, entender também que expectativas ele tem, se está condizente com o que ele está vivenciando na internação, com o seu quadro clínico, com a evolução da doença. Os sentimentos despertados nesse processo, então, né, é uma mistura de sentimentos. Não dá para a gente categorizar e nem classificar, né? Então, existem sentimentos de medo, insegurança, né? Vários sentimentos nesse momento. Experiência anterior com situação semelhante. É claro que não vai predizer se esse paciente já foi internado antes, ele vai lidar de modo melhor ou mais positivamente nessa internação. Acho que como eu estou dizendo, cada forma de enfrentamento e reação ao adoecimento ela é vivenciada de uma forma muito singular para o sujeito. Mas, nesse sentido, ele vai ter um pouco mais de recursos psíquicos para esse enfrentamento, a gente vai conseguir trabalhar ou aprimorar isso. Que rede de apoio social e familiar ele tem, né? Às vezes esse paciente é muito grave e a equipe fala, nossa, mas parece que ele não está se afetando ou não está tendo, né? É normal ele estar reagindo assim, né? De repente ele tem fatores de proteção relacionados a um bom relacionamento familiar, uma boa composição familiar. A família tem uma organização que favorece com que ele se sinta confiante no processo de tratamento, né? E os mecanismos de enfrentamento dele, como eu disse, se são mais adaptativos, se tem uma tendência a ser mais desadaptativos, as defesas, né? Entender em que momentos ele se aproxima do adoecimento, se ele nega, se tem momentos de raiva, de racionalização, enfim, todas as defesas aí que o sujeito pode utilizar para enfrentar esse momento, né, de dificuldade. E aí o Bottega vai dizer que no impacto das doenças crônicas existem um momento de fase aguda e um momento de fase crônica, que eu acho que faz muito sentido quando a gente trabalha com a psicologia dentro da unidade do AVC. No momento de fase aguda, pensando em toda a internação dele no AVC, a gente percebe que a fase aguda é um momento de muita incerteza, muitas vezes até para a equipe, então o paciente faz perguntas, né, como que vai ser a condução do meu caso, né, como que está meu estado de saúde. A equipe também está nesse movimento de investigação, então também não tem tanta precisão para falar desse paciente, a gente vai, né, trabalhando nesse sentido. Então surgem sentimentos de medo, impotência, né, sobretudo quando se depara com a incapacidade funcional, insegurança, né, uma sensação de desamparo, né, de não ter com quem contar, de não ter com quem se apoiar,
preocupações diversas relacionadas à vida que se tinha, a vida que agora se aproxima com várias limitações, sentimentos de culpa, principalmente em alguns pacientes quando ele atribui sentido para a doença, para o AVC, né, como resultado de comportamentos anteriores ou passados, né, eu tive um estilo de vida, né, e aí a gente trabalhar um pouco com essa culpa e um momento de fase crônica, né, em que a gente pensa numa pós-alta hospitalar, então que a gente pensa que o processo de reabilitação, né, se modifica, é fora da instituição, né, a gente não sabe ao certo em que momento esse paciente vai ser assistido da mesma forma que foi no momento de fase aguda. Então ele vai se deparar com outras questões emocionais nesse momento de fase crônica. E aí relacionadas à identidade, né, que fatores que contribuíam para a identidade e que teve um certo abalo, né? Se ele era pai de alguém, filho de alguém, namorado de alguém, marido, se levava a neta para passear ou levava a neta para a escola e agora isso não acontece mais. E aí vai demandar uma reorganização, e aí vai precisar pensar como organizar essa rotina, né? Restrições e perdas, vai deixar de fazer muitas atividades que fazia, e repensar papéis e funções, né? Acho que como a Dani colocou também, tem alguns pacientes que têm um papel importante na família, relacionado à questão financeira, de renda, então isso às vezes vai ser substituído para outra pessoa da família. Como que é esses papéis e funções na organização familiar, né? E aí o Bottega vai trazer uma maior frequência de sintomas ansiosos na fase aguda, e a gente consegue perceber isso na unidade de AVC, né? Que existem sintomas depressivos, mas a frequência acaba sendo um pouco maior por um momento de incerteza, e numa fase crônica, um surgimento de sintomas depressivos. Bom, e aí, pensando na psicologia na unidade de AVC, e até pensando um pouco na minha experiência no período que eu vivenciei na unidade, as pesquisas que traz a psicologia, né, como necessária no contexto de cuidado integral e especializado a esse paciente. Então, foi feita uma pesquisa em que eles fizeram uma comparação de pacientes que tiveram acompanhamento psicológico e atendimento psicoterapêutico com o mesmo grupo de pacientes e a mesma quantidade sem esse auxílio, e foi notado o benefício desse suporte psicológico durante toda a trajetória dele de tratamento e reabilitação, né? Por isso é necessária a presença da psicologia nesse setor. E aí, pensando na nossa experiência aqui na unidade de AVC do HC, nós trabalhamos em dois momentos. Nesse momento mais que eu coloquei de fase 1, que seria uma fase aguda, que é o atendimento inicial desse paciente até a alta hospitalar, né? E que apesar de de algum dado momento, diante de algumas dificuldades desse paciente, a gente não ter intervenções por meio da fala, que é muito comum pela psicologia, a gente vai pensando em outras estratégias de assistir esse paciente nesse momento de fase aguda. Então, durante a visita de família, né, de cuidadores, a gente consegue já se aproximar dessa família, entender a organização familiar, construir um vínculo com esse paciente, com essa família. E num segundo momento, numa fase 2, a fase crônica, que seria um acompanhamento pós-internação, pensando na reavaliação e na reabilitação do paciente. Então, as principais atividades do psicólogo dentro da unidade de AVC envolve avaliação e suporte psicológico ao paciente, né, para entender todos aqueles aspectos que eu trouxe relacionados a como ele vai reagir frente ao adoecimento, acolher e orientar os familiares, acolhimento desde o primeiro contato que a gente tem com a família por meio da visita, e também orientações quando nas orientações de alta, quando a família apresenta dúvidas que tem a ver com a questão emocional. Discussão de casos com a equipe multidisciplinar, pensando que a gente trabalha interdisciplinarmente, né, e de forma multi, então precisa estar alinhado, né, as contribuições de cada profissão. E a programação de alta e acompanhamento ambulatorial pós-alta, né? Então, essas são as principais atividades do psicólogo. Aqui no HC, a gente tem a possibilidade de acompanhar ele de forma ambulatorial.
pensando nas demandas, né, do paciente. Então nós temos um ambulatório de psicologia neurovascular, que a gente faz um encaminhamento desse paciente no pós-alta, sobretudo quando ele tem demandas emocionais relacionadas ao AVC. Então, existe um encaminhamento do profissional de saúde da unidade para o nosso ambulatório, ou nós mesmos fazemos esse encaminhamento. E o trabalho é realizado em modalidade de psicoterapia de apoio. Então, não é um processo de psicoterapia individual, né, em que a gente trabalha várias outras questões que não estão relacionadas ao AVC. Então, no geral, a gente vai trabalhar a forma como esse paciente se reorganizou após a alta hospitalar, oferecer esse suporte psicológico como forma de continuidade no processo dele de reabilitação. E o ambulatório de psicologia, né, de avaliação cognitiva, com a possibilidade de fazer avaliação neuropsicológica, então, em relação à incidência e a prevalência de comprometimento cognitivo pós-AVC, em pacientes idosos. Às vezes a gente tem um paciente que pode ter um risco, por exemplo, de uma demência vascular. A gente, por meio dessa avaliação neuropsicológica, a gente consegue compreender como está esse estado do paciente após o AVC, né, e acompanhar de forma contínua. Então, mesmo que talvez ele não tenha algumas alterações, a gente consegue fazer intervenções e reavaliar em outro período, né? Então, reavaliar de forma geral os aspectos cognitivos aí pós o AVC. E pensando não só no paciente, né? Como eu disse, a gente acompanha família, paciente, e também tem pontuações a realizar na equipe multiprofissional, pensando nos cuidados com o cuidador. Ele também precisa vivenciar, ele também pode vivenciar, né? E no geral eles vivenciam sofrimento emocional da mesma forma que o paciente também vivencia. E isso tudo, com o tempo, né, pode levar ao adoecimento. Então ele também precisa ter esse olhar. E necessário também o emprego de algumas intervenções relacionadas ao cuidador. Então, nessa pesquisa, eles trazem a necessidade de implementar e planejar intervenções que possam reverter a sobrecarga dos cuidadores, né? Então ele traz intervenções de apoio, pensando no apoio emocional prestado, como eu falei, em toda a trajetória de tratamento e reabilitação do paciente, aquisição de habilidades, né? E isso é muito nítido com a enfermagem. A enfermagem precisa ensinar muitas coisas para a família. Fisioterapia, já aconteceu de a gente pedir para anotar num papel, né? Então a gente tenta sempre pensar numa estratégia que fique mais fácil para a família, né, enfrentar esse momento de cuidado. E também intervenções de atividades psicoeducativas, que ele traz qualquer forma com que a gente possa ensinar para o paciente, para o cuidador, o que é um AVC, né, quais são os sinais e sintomas, tendo em vista que pode aumentar o risco de ele ter uma incidência, dependendo da questão. E acho que, né, pensando agora essas atividades psicoeducativas, entra também como a cartilha, que acho que vai ser falada hoje, que é uma possibilidade de intervenção da unidade de pensar em atividades psicoeducativas, né, uma cartilha para o apoio ao cuidador, né? Então, a gente soma nesse tipo de atividades. Bom, para finalizar então, eu acho que pensando no cuidado aí do paciente com AVC, o êxito e o sucesso da reabilitação, eu considero que ele é multifatorial. Então, por isso a gente está numa equipe de nível complexidade 3, que tem aí uma equipe especializada, né, de suporte para esse paciente, e o trabalho precisa ser conjunto para que a gente possa minimamente dar uma assistência de qualidade. E é isso. Muito obrigado. E para dar continuidade ao temário, eu convido para falar de cuidados paliativos no AVC a doutora Laura Cardia Gomes Lopes. A doutora Laura ela é médica assistente do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina de Botucatu e médica do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Por favor, doutora Laura. Boa noite.
Tive que trocar o horário, desculpa, gente. Minha filha pequena está doente. Acontece. Bom, vou falar um pouquinho de cuidados paliativos no AVC. Primeiro, eu quero que a gente reflita um pouco, assim, quando a gente ouve esse paciente aqui, ele está em cuidados paliativos, ou então, eu vou chamar os paliativos para esse paciente, né? O que será que passa na nossa cabeça? Então, eu quero falar o que não é cuidado paliativo, que não deve passar na cabeça de vocês. Cuidado paliativo não é uma sigla, não reanimar, MRO, SPP, se parou, não é. Não é ligar uma bomba de morfina ou sedar o paciente. Não é cuidar de alguém só nos últimos dias de vida. Não é quando não tem mais nada para fazer. Não é uma eutanásia, a gente não mata o paciente. Não é desligar o aparelho. Não é só deixar ele morrer em casa. Não é só pegar na mão, dar o que o paciente quer comer, comprar um sorvete, tá? Podemos até fazer isso, mas não é isso. É bem mais que isso. Só um histórico, então. Os cuidados paliativos é uma coisa bem antiga, tá? Na verdade, a gente fala dos paliativos agora, atual, que é o hospice moderno, o cuidado paliativo atual, que veio com a Cicely Saunders, que eu vou falar. Mas, na verdade, a gente já tem descrição de hospedarias ou hospices desde o século V. Então, o que era isso? As pessoas viajavam longas distâncias, antigamente, não existia carro, então elas poderiam adoecer no meio do caminho, se machucar no meio do caminho e morrer no meio do caminho. Então existiam hospedarias no meio do caminho, que geralmente eram cuidadas por pessoas religiosas da igreja, que cuidavam daquela pessoa que estava doente, geralmente ela morria lá, então eles davam conforto na medida que eles conseguiam, porque eles tinham na época os recursos deles, né? E aí, a Cicely Saunders, ela retoma esse nome hospice, e ela começa a fundar o modelo dos cuidados paliativos que a gente fala hoje, através de um paciente. Então ela era assistente social, depois se formou enfermeira, e ela teve um paciente chamado David Tasma, de 20 anos, que era um judeu muito rico. Ele teve um câncer, precisou de uma colostomia, um câncer de intestino, e aí ele ficou assim, desenganado, né? Olha, não temos mais o que fazer. E aí mandaram ele embora para morrer em casa, e ela, como enfermeira, visitava ele todos os dias para aplicar os remédios de dor, que ele tinha muita dor, e cuidou dele até ele morrer. E ela começou a cuidar de pessoas em fim de vida que eram desenganadas. Então ele, quando morreu, disse para ela que todo o dinheiro dele ia ser destinado para que ela montasse um hospice, que é uma casa em que ele seria uma janela dessa casa. Então existe essa plaquinha verdadeira, está lá no hospice na Inglaterra, e ela montou essa casa que ela sistematicamente cuidava de pessoas que tinham doenças graves e incuráveis. E a palavra paliativo, no português, paliativo, se você for ver no dicionário, é você fazer uma medida quando aquilo que é correto para consertar o problema não dá para fazer. Então você faz um paliativo, né? A gente vê como uma gambiarra. E aí eu acho isso bem pejorativo, para entender que a gente está fazendo uma gambiarra com o paciente. Eu gosto de entender a origem da palavra paliativo, que vem de pallium, do latim. O pallium era um manto que os cavaleiros usavam para atravessar intempéries. Eles saíam nas cruzadas e eles tinham um manto de proteção para chuva, vento, frio, né? São coisas que você não consegue evitar. A morte a gente não consegue evitar. Então a gente consegue proteger a pessoa do que ela pode sentir. Então, pela definição da Organização Mundial de Saúde, que é vigente até hoje, o que é o cuidado paliativo? É um cuidado multiprofissional que se destina a pessoas com doenças graves, que ameaçam a continuidade da sua vida e que trazem muito sofrimento. E esse cuidado tem que ser feito para a pessoa e para a família da pessoa, tá? Essa é a definição. Agora, então, o que é paliativo? É uma modalidade de cuidado, é uma forma de olhar, sempre partindo da pessoa e não da doença, do sintoma e não daquilo que está causando o sintoma, tá? Imagine um exemplo, bem besta, mas se você chega no pronto-socorro com cólica renal, você está com uma dor, né? Você não quer que o médico primeiro
faça um ultrassom, converse, não sei o que, resolva isso, para depois ele te dar um remédio para dor, né? Então, é uma urgência tratar o sintoma de ouvido. E a gente se baseia, então, em princípios. Esses princípios são promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis, afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural da vida, não acelerar nem adiar a morte, integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente, oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente o quanto for possível até o momento da sua morte. Então não é cuidar de alguém que está morrendo, é fazer com que alguém que tem uma doença grave viva até o último dia. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e enfrentar o luto. É sempre com uma abordagem multiprofissional para a gente conseguir focar nas necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo o luto. É melhorar a qualidade de vida, influenciar positivamente no curso da doença e deve ser iniciado o mais precocemente possível para alguém que tem uma doença grave que ameaça a continuidade da sua vida, de preferência junto com medidas modificadoras de doença. Então não é porque o oncologista ainda está acompanhando que eu não posso acompanhar em conjunto o paciente que tem um câncer grave, que está em quimioterapia paliativa, né? E a gente se baseia então nesse tripé, que a gente sempre vai tentar fazer uma boa comunicação com a família e com o paciente, para ele entender o que ele tem, para ele entender o que pode acontecer com ele, para ele tomar as melhores decisões, sempre controlar sintoma como uma prioridade, e estimar o prognóstico, a gente conseguir definir qual é a chance dessa pessoa realmente ficar acamada, qual é a chance dessa pessoa voltar a falar, qual é a chance dessa pessoa morrer, o que ela gostaria para ela gostaria de operar a cabeça ou não, né? E a gente conseguir definir isso junto com a família. Sempre em equipe, né? E aí agora no AVC, o que acontece no AVC? Aqui é uma linha, aqui é a funcionalidade do indivíduo e aqui é o tempo. Infelizmente, algumas doenças pegam a gente desprevenidos, né? A pessoa pode estar ótima, maravilhosa, vivendo a vida normal, com a funcionalidade aqui, tem um evento grave, isquêmico ou hemorrágico, cai a funcionalidade aqui para baixo. E aí o que a gente espera de um AVC? Que a pessoa tenha uma piora e depois ela vai reabilitando, ela melhora e volta para um patamar melhor do que ela estava antes. E às vezes o que a gente quer é que ela continue evoluindo assim para o melhor que der, mas nem sempre acontece isso. Muitas vezes ela vai começar até a melhora, mas ela pode infectar, ter complicações de alguém acamado e falecer. Então, eu digo que isso aqui é um abismo. A pessoa caiu num abismo. Então, um paciente com AVC caiu num abismo. Imagine isso, tá? Esse tempo é uma eternidade para eles. É muito tempo. Essa expectativa é alta e nem sempre vai alcançar. Muitas vezes não, né? E aí, vão acontecer perdas, vão acontecer mudanças, como já falou o Victor, muito luto, e o luto não é só porque alguém morreu. Eu posso ter um luto porque eu amputei minha perna, eu posso ter um luto porque eu não consigo falar, né? E, lógico que tudo isso gera sofrimento. Então, aqui é uma doença grave, que ameaça a continuidade da vida, que pode gerar sequelas graves e que geram sofrimento. Então, existe indicação de cuidados paliativos para AVC? Sim, existe, né? E aí, a gente vai percorrer com essa pessoa uma estrada para ela tentar se recuperar. E a gente quer que seja a melhor estrada possível, bem iluminada, clara, fácil, sem trânsito, né? Mas, em alguns casos, a estrada é assim, né? E, às vezes, a gente encontra uma pedra no meio do caminho, às vezes é uma pedra que impede o caminho, né? Então, a mensagem, a gente sempre espera pelo melhor, mas a gente tem que estar preparado para o pior, a gente tem que reconhecer o caso em que o pior tem mais chance de acontecer. Sempre junto, reabilitando e paliando. Eu tento fazer ele voltar a ganhar função, mas eu tenho que ver até onde eu vou. Ó, ele piorou de novo, infectou mais uma vez, infectou mais outra. Vai fazer traque, vai para UTI, como que vai ser, né? E o que pode acontecer nesse caminho? Podem acontecer novas infecções, que é o mais comum, descontrole das comorbidades, então as pessoas que já tinham doenças prévias, essas doenças podem piorar também. Os sintomas físicos ou sintomas totais, que eu vou explicar rapidinho. Estresse do cuidador é bem comum, o cuidador também fica doente.
e até chegar ao ponto de pacientes falarem: eu preferia morrer. E o que é isso? Alguém que prefere morrer? Alguém que está sofrendo muito. O que é o sintoma total? Rapidinho. Eu coloquei aqui no meio dor total, mas aqui poderia se encaixar qualquer coisa. Falta de ar total, náusea total, né? E o que é isso? A gente sempre vê um sintoma, como médico, equipe de saúde, pela parte física dele. Dói aonde, como é a dor, qual a intensidade. E aí, se a gente for se colocar como paciente, a gente sabe que às vezes a dor não é só uma dor. A dor piora na hora que eu estou nervoso, a dor piora dependendo de quem está comigo, a dor piora dependendo da perda de papel social que eu tive, dependendo da raiva de Deus que eu estou, por que é comigo isso, dependendo do medo do sofrimento e de experiências prévias. Por exemplo, eu vivi e cuidei da minha mãe com AVC, agora eu estou nessa situação. Então ele já tem uma imagem prévia. Isso que é dor total, e é isso que uma equipe multidisciplinar e em cuidados paliativos também, que é uma equipe multi, é bem mais preparada para lidar, né? O papel dos paliativos, então, manejar os sintomas em todas essas esferas de sofrimento que eu falei, auxiliar para conversas com a família e com o paciente, se for possível, auxiliar nessas conversas para tomar as melhores decisões, que a gente chama de decisão compartilhada, é a gente entender, não só lendo num guideline, o que eu vou fazer? No guideline diz que até de 60 a 80 anos, no AVC X, eu abro a cabeça e faço uma cranectomia. Tá. Mas para essa pessoa, com os desejos dela, com as diretivas dela, com a funcionalidade prévia dela, ela quer ser operada, a família vai cuidar, como que é a situação social, né? Então a gente vai ajudar nas decisões. E se o paciente evoluir para a fase final de vida e estiver piorando, tendo essas infecções, como eu falei, a gente pode manejar os sintomas de fase final de vida. Então pode ver que o que a maioria das pessoas acham que é paliativo é só um pedacinho aqui, né? Na verdade, a gente pode fazer várias outras coisas antes. E não sou eu que estou dizendo isso. Tem guideline na Stroke desde 2014 falando que os paliativos são imperativos numa equipe que cuida de AVC. Então, é uma doença, né, como a gente pode ver, com uma relevância enorme. Em 2010, está um pouco desatualizado. Muitas mortes nos Estados Unidos. 130 mil pessoas morreram secundárias a um AVC. Um estudo prospectivo viu, em um ano, esse número de pacientes com AVC isquêmico. 13% morreram em menos de 30 dias. E desses, a maioria morreu por conta de complicações do próprio evento inicial do AVC. E aí, nesse trabalho, eles falam que quais são os fatores independentes de mortalidade que aumentam o risco de você morrer por AVC. É uma idade mais avançada e o NIH, que é aquele score, não sei se alguém já falou no começo, que a gente gradua o AVC no início. Se esse NIH é muito alto, a chance de falecer é maior. Então, para quem que eu vou indicar? Lógico que a gente não está num contexto de Brasil que dê para indicar cuidado paliativo para todas as pessoas que têm um AVC, né? Porque não temos nem esse serviço suficiente aqui. Então, a gente põe em linhas gerais. Quem tem mais chance de complicar, tem mais chance de sofrer, de ficar acamado? São pessoas que têm um AVC hemorrágico grave, que a gente tem um score, né? Acho que até pus o score aqui, depois se alguém tiver interesse. Pessoas que têm um AVC de tronco grave, que é um AVC bem específico que gera muitos sintomas, inclusive com alto risco de ter uma síndrome que vocês já podem ter ouvido falar, que é a síndrome do encarceramento, ou a síndrome de Lockheed, que é bem grave. AVCs extensos de artéria cerebral média, que a gente fala maligno, AVC extenso de cerebral média. Junto com isso, essas pessoas, elas tendo idade avançada, né? E comorbidades graves, doenças anteriores já graves. Então, o paciente já é renal crônico dialítico, já é cardiopata grave, já tem insuficiência cardíaca grave, tem doença pulmonar obstrutiva grave. E esses pacientes, desde o início, a gente se deparou com eles, desde o SAMU, a gente já tem que pensar, nossa, esse paciente talvez mereceria um olhar de alguém com esse olhar de cuidados paliativos. E também os pacientes que vão para a ventilação mecânica. A mortalidade desses pacientes que chegam por AVC e precisam ser intubados pelo AVC, a chance deles falecerem é bem maior, né? A gente tem uma proposta de estratégia de ação que seria ideal.
desde o primeiro dia, o paciente chegou, o certo já seria a gente tentar entender dele ou da família se ele já tinha uma diretiva prévia. O que é diretiva? Ele já tinha expressado qual seria a vontade dele se ele estivesse diante de uma doença grave, incurável, que ele tivesse alto risco de ficar acamado, se ele ia querer ficar numa UTI, se ele ia querer ficar entubado. Se ele tiver isso, a gente tem que tentar seguir, né? Ler, entender, conversar com a família e seguir. Já desde o início, já chamar essa família, já entender quem é o seu João, com quem ele mora, qual era a funcionalidade dele antes, o que ele conseguia fazer sozinho, ele já era demenciado, não era demenciado. Isso é bem comum a gente pegar, né? Pacientes mais idosos fazem AVC e muitos já têm demência. E já entender quem é essa pessoa desde o primeiro dia. Aí no terceiro dia, pelo menos no terceiro dia, já conseguir ter uma abordagem mais sistematizada da equipe multi. E aí os trabalhos falam principalmente da assistente social, para entender realmente o contexto social de como eles cuidariam dessa pessoa, e da psicóloga, do psicólogo da equipe. E no quinto dia, em 5 dias, a gente já consegue ter uma noção se o paciente está evoluindo bem ou mal, né? Sentar de novo com a família e esclarecer de novo. Por quê? Nessa primeira conversa aqui, grande chance de você falar 5 coisas e eles entenderem uma. Porque eles estão ansiosos, eles não vão conseguir prestar bem atenção no que você falou. Então, se reunir de novo e explicar de novo seria bom. Aqui, rapidinho, só para mostrar, a gente levantou 6 meses, em 6 meses em que começamos a ter interconsulta de cuidados paliativos aqui, o que é isso? As pessoas da unidade de AVC poderiam mandar um pedido para nós, dos paliativos, e a gente iria lá ver o paciente que eles achassem que precisava, né? Então, não consegui levantar todos até hoje, isso aqui é em torno de 6 meses iniciais. 226 pacientes passaram na unidade de AVC ou na UTI, e chamaram, aqui ó, pacientes em que chamaram os cuidados paliativos, 22 desses 226, tá? Então, essa tabela é sobre esses 22. Por que as pessoas chamaram mais a gente? Eram pacientes mais idosos, ó, aqui a média é 69 e os que chamaram a média é 81. Eram pessoas que ficaram mais tempo internadas, então já estavam tendo mais complicação. Aquela escala de NAED, como eu falei, ó, era bem maior nos pacientes em que chamaram a gente. Os pacientes que estavam lá na unidade, 19% usou opioide é remédio forte para dor, né? Sendo que metade foram nós que orientamos. Então a gente que chegou e falou, olha, ele tem dor, ele tem sinal indireto de dor. E aqui, ó, por fim, 40 pacientes morreram e dos que nós fomos chamados, 20 morreram. Então, 20 pacientes morreram sem nós termos sido chamados. Tá? Não estou dizendo que a gente teria que estar em todos os casos, mas 20 pessoas morreram, secundárias ao AVC, e eu não sei como foi a condução. Foi feita a condução na unidade de AVC. A tendência é que isso aumente agora, conforme a gente está mais lá, né? E o que foi feito de intervenção? Ó, 61 pacientes sofreram intervenções. O que são intervenções? Intubação, drenagem cirúrgica do hematoma ou craniectomia, que é a cirurgia, diálise, droga vasoativa e sonda nasolateral. Então, essas pessoas, 61 pessoas, sofreram intervenções até que bem importantes, né? E aí, por fim, só para dar um exemplo de alguma coisa que a gente poderia fazer, né? Então, uma paciente chegou, ela era acamada, tinha uma demência, 89 anos, e teve um AVC extenso e ficou afásica, mas ela já tinha dificuldade para falar, era um AVC hemorrágico, tá? Por conta da demência, e ela tinha uma alteração de comportamento e muita dificuldade para manejar a PA. A PA dela não baixava por nada. Então, quando a gente foi ver, a gente fez um resgate de morfina para ver se aquela agitação e a pressão alta eram dor, porque ela era espástica, ela era acamada, ela estava sozinha num lugar que ela não conhecia, né?
E depois da morfina, a gente conseguiu tirar a droga vasoativa, a droga, né, para controle de IPA dela. Então, esse olhar, às vezes, para o sintoma, antes de olhar para a doença em si, às vezes você consegue até controlar melhor o próprio AVC, né, a própria hipertensão. E só para finalizar, para pensar, então, a ideia aqui não é que, então, vão ter que ter em todos os lugares uma equipe de paliativos para chamar sempre, não. Eu acho que a ideia que está sendo difundida hoje no mundo é que as pessoas que lidam com uma doença dessa, prevalente, incapacitante, com risco de óbito elevado, uma das principais causas de morte no mundo, né, o AVC, elas precisam ser treinadas não a ser expert em cuidado paliativo, mas conseguir ter essas capacidades de comunicar melhor, de saber manejar dor melhor, de saber observar esses sinais indiretos e de saber a hora de chamar. Falar, olha, agora esse paciente eu acho que está muito difícil manejar dor, não dei conta. Tem uma equipe no meu serviço? Então eu vou chamar, porque não era para precisar de mim, né, e da equipe de paliativos para isso. Eu acho que o objetivo daqui para frente, mundialmente, é isso, capacitar mais as pessoas que lidam com doenças graves para ter mais conhecimento em cuidado paliativo. Muito obrigada. Continuando com o nosso temário, eu chamo agora Dr. Moisés Antônio de Oliveira, médico neurologista da equipe de neurovascular e unidade de AVC do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Bom, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer a vocês que conseguiram ficar aqui, depois dessa carga horária grande e difícil, e a palavra AVC, vocês vão acabar dormindo e sonhando com isso tanto que vocês ouvem AVC hoje, né? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a Rosana do DGA pela grande participação que ela ajudou a gente nesse evento, a Natália, o professor Bazan, isso que a gente está fazendo aqui hoje, claro, a Meditronic por patrocinar, mas na verdade é tentar chamar toda a nossa regional para alertar sobre essa doença que é tão prevalente, como todo mundo já falou. Eu lembro que eu e a Natália, a gente fez um apelo muito grande para a Fabíola para tentar trazer os médicos para cá hoje. Não sei se ainda tem algum aqui, ou se veio alguns, porque a gente sabe que isso é muito difícil nos municípios. É muito difícil você colocar, às vezes, na cabeça do médico que já está lá há tanto tempo, que já fez isso a vida toda, que agora mudou, que existe um tratamento, que existe um tempo para ele colocar na cross, que isso tem que ser rápido, e muitas vezes isso não é entendido pelo médico. Mas a gente está aqui justamente para tentar mudar essa percepção. Então, gente, o que acabou a mim falar hoje é sobre o SAMU e o ambulatório, ou seja, quando aquele paciente dá a entrada via SAMU ou outra via no nosso pronto-socorro, e como que é o segmento dele, tanto intra-hospitalar como ambulatorial. Então, eu vou falar sobre o caso clínico. O caso clínico, para tentar chamar um pouco mais a atenção, é um caso real, que nós atendemos aqui, um pouco modificado para a nossa aula de hoje. Então, nós estamos há um mês atrás, no dia 4 de 11 de 2019, às 14 horas da tarde, na cidade de Itatinga. O MAS, masculino, de 65 anos, estava lavando louça após o almoço, quando subitamente apresentou um quadro de fraqueza do lado direito do corpo, uma dificuldade de falar e uma boca torta. Esse caso é real, ele realmente estava lavando louça, ele é um homem, existe homens que fazem isso, por incrível que pareça. Não, é inverídico isso. Mas isso foi um déficit que aconteceu subitamente às 14 horas. O que esse paciente fez? Ele tentou, tinha a esposa que tentou dar uma ajuda para ele, mas ele usou a ajuda do vizinho e foram então para o hospital. Então a gente tem os sintomas de boca torta, como a gente já falou, né, que é a questão do desvio de rima. Temos a dificuldade de fala, que é um dos sintomas importantes do AVC, que a gente tem que falar principalmente para o paciente, por exemplo, tentar cantar uma música ou falar algo para a gente. E a perda de força de um dos braços, uma perda súbita. Esse paciente preenchia esses 3 sinais de alertas para o AVC, como todos nós aprendemos hoje já aqui. A primeira coisa a se fazer é ligar para o SAMU. Lembrar que a Priscila já falou aqui, que nas cidades que disponibilizam o SAMU, se você lembrar, Itatinga não estava lá. Então, Itatinga não tem o SAMU disponível, o paciente, como eu falei, foi com a sua vizinha ao hospital.
E quando ele chega nessas cidades, vocês sabem muito mais do que eu, eles vão encontrar duas situações. Eles encontram o pronto-socorro ou a Santa Casa da cidade. Geralmente é lá que vai ser o primeiro atendimento, né? E daí o que vai acontecer? Esse paciente chegou lá, então agora a gente está no pronto-socorro de Itatinga, às 2h30 da tarde. O paciente, o médico atendeu e contou a mesma história, dizendo que tinha daí sim uma hemiplegia à direita, uma dificuldade de fala e um desvio de rima, como ele viu 30 minutos antes da admissão hospitalar. O paciente de história que o médico tirou, ele era diabético, hipertenso, ele estava com uma pressão de 180 por 120, uma frequência de 88, saturando 98, a febril e um destro, uma glicemia de 120. O que é comum a gente às vezes ver o médico que está lá, ou até o assistente? Olha, parece um AVC, vamos dar um AS e um clopidograma. Ou a pressão está alta, captopril embaixo da língua. Isso é errado. Por quê? Lembrar que o diagnóstico de AVC, como já foi dito aqui, é um diagnóstico clínico radiológico. Então, você tem a suspeita que é um AVC, mas você não sabe se ele é isquêmico, hemorrágico, sem tomografia. Então, como você vai dar um AS, que é um remédio, um antiplaquetário, que, entre aspas, afina o sangue, num AVC hemorrágico? Né? Você pode piorar. Por que você vai abaixar a pressão desse paciente se for um isquêmico? A pressão elevada, muitas vezes, garante aquela área de penumbra que foi falado aqui. Então, a primeira coisa a ser feita, e nesse caso foi feito, foi o médico avaliar o paciente em sala de emergência e rapidamente colocar esse paciente no CROSS. O CROSS, todo mundo sabe, é a nossa central de regulação que regula os pacientes para a unidade mais próxima de atendimento. A nossa tentativa de cada vez mais instalar esses micronichos de trombólise ao redor da nossa regional, seja em Jaú, seja em Avaré, Lins, Assis, mas na nossa regional, mas pegando também esse molde, é a intenção que o paciente consiga um tratamento cada vez mais rápido. Esse médico de Itatinga colocou o paciente no CROSS. O que é importante ser colocado no CROSS, e a gente está falando muito bem, a Fabiola e a Priscila falaram bem, é o tempo do início dos sintomas. Quando o paciente foi visto bem pela última vez. Nesse caso, a mulher dele falou que era 2 da tarde, bem no horário que ela presenciou os sintomas. Algumas vezes a gente não presencia. Por exemplo, o familiar encontrou o pai ou a mãe caído em casa. Foi visitar e encontrou caído. Quando que ele foi visto bem pela última vez? Você pergunta, de manhã eu tomei café com eles, eles estavam bem. É esse o horário que é importante pra gente. Então, se foi 8 horas da manhã, é a última vez visto bem às 8. Não ao meio-dia que você viu ele. Você viu ele bem às 8. Então, esse é o nosso horário que a gente chama de ictus. O horário que realmente importa para a gente colocar o paciente em janela ou não. O estado clínico do paciente é fundamental, os valores de pressão, de frequência cardíaca e glicemia, como a gente falou, hipoglicemia ou até uma glicemia elevada, um estado de fome hiperosmolar, por exemplo, pode falsear alguns sintomas de AVC. E, se possível, o NIH, que é aquela escala que a gente já falou aqui, que pode ser treinada, existe um site para você fazer isso, onde você vai pontuar as dificuldades que o paciente tem. Né? Uma escala que vai de 0 a 42, você pode pontuar. Quanto mais alta essa escala, mais dificuldades o paciente tem. Então, ainda voltando para o caso clínico, o paciente foi colocado no CROSS, da neurologia, com urgência, às 3 da tarde. Então, a gente tem 1 hora de déficit, né? 1 hora que ele foi visto bem. Nós tivemos, ele colocou justamente com isso, AVC em janela. O caso é prontamente, como já foi falado aqui, avaliado pela central de regulação e foi aceito pela neurologia às 15h15, 15 minutos de intervalo. Isso é muito importante, por quê? Porque assim que a equipe de neurologia aqui, e isso tem que ser molde para outros lugares que têm a intenção de fazer o coronário de AVC também, rapidamente eles têm que ficar esperando esse paciente. Então, seja o médico, seja a enfermagem, saber que o paciente vai chegar. O nosso é o trabalho da Natália, identificar os tempos de cada transporte. E ela notou que na nossa região aqui nós temos uma dificuldade muito grande, principalmente às vezes do transporte desse paciente até aqui. A gente sabe que tem muitos municípios que o médico só tem um médico de plantão e às vezes o paciente precisa ser transportado pelo outro médico e o outro médico fica numa retaguarda ou às vezes não tem uma ambulância, enfim. No nosso caso, o paciente demorou cerca mais ou menos de 1 hora para dar entrada no pronto-socorro, então ele deu a entrada às 14h15.
Então aqui nós estamos com 2 horas e 15 minutos desde o início dos sintomas. Não foram feitos nenhuma medicação, o paciente estava estável. Então, dentro do hospital, o que aconteceu há um mês atrás? Às 4h20 foi realizado o primeiro atendimento pela neurologia na sala de emergência. Estava todo mundo esperando esse paciente. O ENAIDE, que é aquela escala que eu falei para vocês, estava em 16. É uma escala que vai de 0 a 42 e o dele estava em 16. É um valor assim, significativo até para a gente. Posteriormente, ele foi encaminhado à tomografia. Esses tempos são sempre calculados, esses tempos são muito importantes para a gente. Com 25 minutos entre a entrada, a avaliação e a tomo. Após 10 minutos ele já tinha realizado a tomo foi vista que não tinha nenhum sinal de sangramento e que associado a isso a hipótese era que ele fosse um AVC isquêmico. E um AVC isquêmico não existia contraindicações para trombólise endovenosa, né, para ser feito a alteplase. Então, às 5 da tarde, aí contando 3 horas desde o início dos sintomas, foi feito o trombolítico endovenoso. E esse paciente acabou de receber a infusão 1 hora após, como já foi falado. Às 6 da tarde foi o final da infusão e ele tinha uma melhora importante dos déficits, né? Ele saiu do ENAIDE de 16 para 4, falando normalmente, e uma melhora já importante da fraqueza. O ENAIDE de 4 geralmente é uma fraqueza leve, associada aos desvios de rímel e até uma dificuldade de sensibilidade. Tudo isso é para falar para vocês que depois que esse paciente foi feito esse tratamento, dando tudo certo, num cenário ideal, e foi esse que eu contei para vocês, ele é encaminhado para a nossa unidade de AVC. Por que é importante pensar em um local para tratamento do AVC? Porque isso diminui a mortalidade. É sabido que o paciente que tem um tratamento em unidade de AVC ou em um centro especializado em tratamento do AVC, ele morre menos. Então aqui é a nossa unidade de AVC, nós temos 10 leitos, como foi muito bem falado. Esse é o local onde nós vamos solicitar exames de imagem que vão complementar o diagnóstico, exames laboratoriais, como exames de imagem, como o ecocardiograma transtorácico ou transesofágico, o Doppler de carótidas, o Doppler transcraniano, ressonância se necessário, uma tomografia de controle. É tudo daí que o paciente começa essa investigação do assim. Tudo bem, ele teve um AVC, a gente tratou, mas o porquê que ele teve esse AVC? Qual foi a causa de ele ter tido esse AVC? É justamente isso que a gente tenta encontrar na unidade de AVC. Então, as causas do AVC podem ser várias. Aqui a gente tem as principais. Então, seja a formação de um trombo dentro do coração, ou uma fibrilação, que é uma arritmia, então o coração ele não consegue bater direito, fazendo um turbilhonamento desse sangue dentro do coração, levando à formação de um coágulo. E esse coágulo pode se acender pela circulação e entupir uma artéria grande no cérebro. Uma outra etiologia que a gente tem pode ser a relação com as carótidas. Às vezes uma placa de colesterol na região das carótidas pode soltar um pedacinho, entupir o vaso em cima, ou ela pode se romper e ali mesmo formar um coágulo na própria placa e fechar a carótida como um todo, fazendo um AVC também. Então, é aí que a gente tenta identificar as causas. E para identificar as causas, a gente usa esse arsenal terapêutico de exames de imagem. Partindo ainda da unidade AVC, como já foi muito bem falado aqui, a equipe multidisciplinar, multiprofissional. São as terapias diárias, sendo feitas com um suporte médico 24 horas, fono, fisio, TO, psicologia, assistente social, tudo isso visando o que a gente falou desde o começo, a Evelyn falou muito bem, que é a plasticidade neuronal, né? Eu sempre falo com os pacientes que a grande pergunta quando eles chegam na unidade é assim: doutor, eu vou melhorar? A minha boca vai desentortar, meu braço vai voltar a ter força? Eu sempre falo assim, a gente dá o primeiro passo na unidade, né? O que ele precisa fazer é depois. E isso, a gente tem a cartilha do AVC para tentar ajudar nesse sentido. Mas é mais ou menos como se fosse, eu sempre dou essa analogia, de como se fosse uma vizinhança. Então, num bairro, uma vizinhança, a gente tem várias casas. E nessas casas existem várias profissões. Então, existe um pedreiro, existe um advogado, um administrador. E uma dessas casas, por exemplo, pega fogo. Por exemplo, pega fogo a casa do pedreiro. Ela é destruída, um AVC. Essa casa, esse pedreiro morreu. Quem que vai fazer a função do pedreiro?
Então, aquele vizinho dele, uma área vizinha do cérebro, por exemplo, um advogado, ele vai ser advogado e com o longo do tempo ele vai ser pedreiro também. Ou seja, outras áreas do cérebro ao redor podem adquirir uma função semelhante daquele membro ou daquela outra função que estava debilitada. E isso precisa ser muito bem trabalhado pelas terapias, o que a gente faz no começo da unidade. Então, como eu falei aqui, o pessoal falou muito bem, né, na unidade com a equipe multidisciplinar, trabalhando de todas as formas para garantir essa reabilitação. Então, voltando para o nosso caso clínico, né, o nosso paciente, ele estava na unidade, ele ficou, depois da trombólise, ele ficou lá 4 dias, foi feito vários exames para ele, incluindo foi feito um Holter, e nesse Holter foi evidenciado uma fibrilação atrial, que tinha sido vista no eletrocardiograma da entrada também. O paciente, na alta hospitalar, o NIH dele baixou, ele foi embora com desvio de rima e uma deficiência e uma dificuldade apenas sensitiva no braço acometido, no braço direito, andando, falando normalmente. A etiologia dele era cardioembólica, foi iniciado para ele Marevan, 5 mg, por causa dessa arritmia que ele teve. Foi orientado a manter o segmento no ambulatório com retorno em 30 dias. Então, pensando ainda nesse caso, é o que a gente tem na avaliação ambulatorial. Então, nós tivemos um paciente que a gente começou uma medicação, como que a gente vai acompanhar ele? Aqui na Unesp, nós temos vários ambulatórios que dão suporte. Nós temos o prédio central dos ambulatórios, temos o setor de reabilitação, como já foi falado, a UPCLIN, que é um local nosso de pesquisa clínica, onde esses pacientes que são selecionados para participar de algumas pesquisas, eles têm um acompanhamento um pouco mais regular e mais intensivo, né? Junto com o acompanhamento ambulatorial normal. Então, aqui na Unesp, nós dividimos os ambulatórios especificamente médicos em 2. Nós temos o ambulatório neurovascular CITS, que é um ambulatório somente dos pacientes trombolizados, que foi onde esse paciente foi encaminhado em 30 dias. Lá nós temos um atendimento integrado com fono, nutri e psico junto na consulta. Então é feita a consulta médica, o paciente no mesmo dia passa no psicólogo, passa no nutricionista e passa na fono. Tudo isso para avaliar como que ele está. E nós temos o ambulatório também de neurovascular geral, que é onde os pacientes não trombolizados principalmente, ou oriundos de setores de triagem, são avaliados. Então aqui, como funciona? Nós temos uma primeira consulta em 30 dias do início dos sintomas. Então o paciente, por exemplo, o nosso paciente lá teve alta em 4 dias, no dia 4, o ictus dele, né, foi no dia 4 de novembro. Então ele teria uma consulta marcada para o dia 4 de dezembro, que é hoje, foi no ambulatório hoje. O retorno, nós temos 90 dias após a primeira consulta, nós temos um retorno, geralmente são para nós acompanharmos esse paciente, geralmente são exames laboratoriais ou de imagem que são solicitados. Nós temos um segundo retorno, que são 180 dias do primeiro retorno, e posteriormente, em 180 dias, ou seja, em 6 meses, nós temos que ter o porquê o paciente teve o AVC, o que a gente está fazendo para controlar isso e se ele está se adequando ao tratamento. Se o paciente fechou tudo isso, nós encaminhamos ele novamente para o segmento em OBS. Né? Então, nós devolvemos esse paciente para a rede para ele ser acompanhado posteriormente. Então, no nosso ambulatório do AVC, nós não ficamos ad eterno com o paciente, nós temos um protocolo de retorno à rede para esse paciente. Os outros ambulatórios que acompanham em conjunto os pacientes são o ambulatório da reabilitação, o da fono, seja o ambulatório da afasia ou da disfagia, a nutrição e neurologia, principalmente voltada para os pacientes com dieta oral e também os pacientes em uso de Marevan, que sabemos que o Marevan tem que ter uma dieta rígida, a terapia nutricional, com o paciente principalmente uso de sonda, então aqui no serviço o paciente que tem alta com sonda ele já tem retorno marcado com a terapia nutricional, a psicologia neurovascular, o atendimento da pesquisa clínica, como eu falei, o ambulatório de anticoagulação, neurologia, onde a gente acompanha, entre aspas, o quão fino está o sangue desse paciente, né? O INR desse paciente, e o ambulatório de Doppler transcraniano, avaliando anemia falciforme e AVC. O que eu queria falar, que é muito importante aqui, nosso ambulatório hoje em dia, a gente atende em média de 30 pacientes cada vez, sendo que 1/3 desses pacientes são pacientes jovens. Então a gente tem que 1/3 desses pacientes são menores do que 40 anos. Isso é muito importante para a gente saber, porque a AVC não dá só gente idosa.
Toda semana no ambulatório nós temos pelo menos 4 ou 5 pacientes com menos de 30 anos, 25, 26, 28, 22, já foi mostrado aqui o caso da paciente de 18, então é algo que precisa ser muito entendido também. Voltando ao nosso caso clínico, então, hoje o paciente passou em consulta ambulatorial, foi a primeira consulta desse retorno de 30 dias, ele estava utilizando todas as medicações prescritas, o INR dele era 2,3, ele estava com uma pressão de 12,8, o NIH estava 0, ou seja, ele não tinha sequela maior nenhuma dificuldade de sensibilidade, nem desvio de rímel ele não tinha mais, o ranking, que é uma escala de funcionalidade com o Bartel dele, estava preservado, e a conduta foi só um retorno em 90 dias. Então, gente, eu contei para vocês a história do seu Mário, né, que é um paciente que a gente atendeu lá na faculdade e na unidade ABC, e posteriormente ele fez para a gente essa homenagem e dizendo o quão grato ele estava, e principalmente ele falou algo que eu fiquei muito impressionado. Ele falou assim: antes eu estava com medo de não conseguir comprar alguma coisa para vocês, mas então só o fato de eu conseguir sair da minha casa, pegar o meu dinheiro e comprar uma flor e trazer para vocês, mostra o reconhecimento que eu tive pelo tratamento que vocês me deram. Então é mais ou menos isso. Gente, obrigado. Convido agora a fonoaudióloga do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Priscila Watson Ribeiro, que vai nos apresentar, né, a cartilha de orientação ao cuidador do paciente com AVC. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, da cartilha, né, porque eu acho que vocês perceberam, são muitas informações, né? Se vocês, né, estão cansados de tudo que a gente falou, imagine um paciente que também recebe todas essas informações no momento da alta, né? Então, assim, com todo esse contexto, principalmente, eu preciso aqui dizer, a terapeuta ocupacional, a Natália, né, que participava da nossa equipe, levantou essa ideia. Por que a gente não faz, talvez, um manual ou um material para que esse paciente possa ter isso em casa, caso ele tenha alguma dúvida, caso ele queira consultar, mediante a todas essas informações que a gente passa para ele, principalmente no momento da alta. Então, a alta hospitalar é um momento onde ele recebe todas essas informações. E todo mundo já falou, né, principalmente o psicólogo, todo mundo falou um pouquinho, que a gente precisa lembrar que esses pacientes aqui, que a gente devolve para a família, muitas vezes eles têm outra história, né? Uma história anterior que a gente não conhece. Então, eu posso ter um paciente que está na cadeira de rodas, mas que às vezes até trabalhava ainda. Eu posso ter uma senhora que cuidava da casa. Eu posso ter um jovem que tinha sua vida normal, né? Então, a gente precisa entender quem realmente ele era antes, como também a doutora Laura falou aqui brilhantemente. Então, e percebam só, ele vai receber informações de todas essas pessoas. Médico, a enfermagem, o físio, a fono, a nutricionista, a psicóloga, realmente são muitas informações. Então a gente pensou, mediante a todas essas informações, a elaborar esse manual, né? Então a Natália acabou gerenciando tudo isso, a gente compilou todas as informações, pegamos as informações com cada profissional e colocamos tudo isso nesse manual. Mas qual que é o diferencial, né, de outros manuais que talvez até já existam? A grande diferença é que a gente tem toda a equipe multiprofissional, então a gente tem informações de todas as equipes, e mais do que isso, nós temos um manual que ele é um guia prático, ou seja, eu consigo aqui assinalar ou pontuar o que aquele paciente necessita. Então, por exemplo, lembra que eu falei da dieta? Se eu tenho um paciente que vai usar uma dieta pastosa e o líquido espessado, então para aquele paciente eu consigo pontuar ou assinalar qual é o alimento que ele precisa. A Evelyn vai conseguir assinalar qual é o exercício que o Sr. João precisa. Então, nesse manual, além das informações, né, do material informativo sobre o que é o AVC, toda a questão da reabilitação, a gente também tem essa possibilidade de ser um guia prático, né? E como a gente tem acesso ao manual na Rede Brasil AVC, vocês conseguem baixar isso, né, para imprimir ou para disponibilizar para o paciente que consegue ter acesso à internet, ao celular, né? Ele é um e-book também.
Então, a gente pode tanto fazer a impressão para orientar o paciente ou também disponibilizar isso via internet ou via celular, tá bom? Chama Rede Brasil AVC, tá? Então lá vocês conseguem acessar também outros materiais, não só o nosso manual, mas existem muitas informações lá no site que são bem interessantes, tá? Eu não vou entrar muito no manual, porque tudo que está no manual é o que foi dito aqui hoje, tá bom? Mas convido vocês a baixarem, darem uma olhada lá, que tem bastante informação. Bom, para finalizar, eu acho que a gente chegou até aqui e todo mundo falou, né? A gente fala sobre o paciente, a gente fala sobre o cuidado ao paciente. E agora, eu acho que a gente consegue finalizar isso de uma forma que é ouvindo o paciente. Eu tive um AVC, fiquei internado do dia 10 de agosto até dia 18. A sensação do AVC, eu tive uma sensação assim, uma dor na nuca, uma leve dor no peito, um mal-estar, né? De um AVC mesmo. E corri para o médico, onde constatou que eu estava tendo AVC. Para mim era uma dor de cabeça normal. E fiquei internada aqui, onde que fui muito bem cuidada, muito bem tratada. Graças a Deus hoje estou curada, 100%, já estou trabalhando, estou cantando, que é o que eu gosto de fazer. Agradeço as meninas, né? Muito obrigada. Eu sou a esposa do Clóvis, ele sofreu AVC no mês de março e a princípio nós pensamos que era uma labirintite e ficamos ainda 2 dias em casa, aí logo na madrugada, no segundo dia, percebemos que estava complicada a situação, aí viemos para o hospital. Perdi a fala totalmente e eu fiquei praticamente do lado. E hoje estou praticamente sarando, libertando de tudo isso. AVC, fiquei ontem internado aqui, 2 dias não vi nada, consegui estudando bem, né? E hoje estou bom, não sinto mais nada, né? A única coisa que sair daqui, sair com a fala ruim, expõe meu eleitor a fala, e ótimo. Eu senti que perdi noções, pois eu parei de andar, de enxergar e de engolir, que foi o principal. Quem me ajudou, mas foi o fisioterapeuta Thiago, que me ajudou a andar, a sentar de novo, porque eu nem levantava meu pescoço. E ele me ajudou a deglutinar a axila, com a ajuda de todos os outros médicos, mas os principais são faz um ano, né, que já faz mais de um ano essa luta, que acabou sendo uma luta para mim, porque quando ela teve o AVC, foi uma novidade, uma coisa que eu nunca tinha vivido, né, e foi uma coisa que eu tive que vivenciar, ver o sofrimento dela não estar podendo andar, dela não estar podendo engolir, tinha todas as dificuldades que um AVC proporciona. Foi vivenciando esse ano aqui, agora a gente está vendo a recuperação dela no dia a dia, a luta, né? A gente considera que cada luta assim é uma vitória ganha, ela está vivendo momentos que ela está, nunca, a gente pensou que ia passar juntas, né? E o nosso amor aumentou, porque uma é banheira da outra. E eu vejo assim que ela superou bastante. E eu sei que ela vai superar muito mais, ela vai conseguir, ela vai vencer, e ela vai poder chegar e ainda falar para vocês, eu estou perfeita. Sim, sempre tem como recomeçar com eles mesmo, porque eu achava que eu tinha mais esperança nem de andar, nem de engolir, muito menos. Então eu aprendi que tem sempre como recomeçar novamente e a vida continuar. Tem sempre novos sonhos pra gente. É isso, gente. Muito obrigada. Convido o Dr. Gabriel Módulo, por favor, neste momento representando o Dr. Rodrigo Bazan, para fazer o encerramento desse evento. Bom, gente, boa noite. Não vou me alongar muito. Queria só agradecer a presença de vocês. Quer dizer que a equipe aqui que
está aberto para o que precisar, para ajudar, para organizar serviço, para tirar dúvidas, para melhorar como a gente está tendo paciente na região. Eu sempre falo para todo mundo nascer no hospital, minha família mora aqui em Botucatu, mora em Jaú, então eu tenho o maior interesse que todos os pacientes sejam bem atendidos, porque em algum momento a gente pode ser que alguém da família da gente seja atendido também. Então eu queria agradecer muito a presença de todos aqui, né, nesse horário aqui da noite, e dizer que sempre qualquer coisa que precisarem, que vocês tiverem, e relacionado ao AVC, mas no caso de neurologia em geral, se precisarem, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado. Para nós foi um orgulho trabalhar com essa equipe e orgulho maior receber todos vocês na nossa casa e tê-los conosco até esse horário, né? Eu os cumprimento, espero vê-los em breve em outros eventos. Quero que vocês façam um bom retorno para casa, vão com Deus. E agora nós temos um coquetel servido no saguão. E para qualquer coisa que vocês precisarem, vocês conhecem o nosso número de telefone, o nosso site. Abusem do DGA, nós estamos aqui para ajudar vocês, ok? Boa noite, muito obrigada.